E a campanha dele percebeu isso, os publicitários dele perceberam isso e decidiram mostrar isso mais. O que esse vídeo dele no fim de semana mostra? Mostra o Bolsonaro vacinado, o Bolsonaro moderado. Essas são frases, essas são expressões que são usadas no vídeo e elas estão dizendo justamente o tempo todo: esse cara não é o pai, esse cara é um Bolsonaro, porém é um Bolsonaro que vem com luvas de seda. É um Bolsonaro que sabe se portar à mesa. Ele é gentil, ele é afável e tudo mais. Ele segue sendo o sujeito que dava medalha para miliciano na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que empregava a família de miliciano na Assembleia do Rio de Janeiro. Isso não muda os atos dele, mas evidentemente muda a maneira a qual ele se porta. E a maneira como você se porta numa campanha eleitoral, a forma, às vezes mais do que os fatos, porque isso é um jogo de percepção. Agora, simultaneamente, é um vídeo de família e é um vídeo em que a personagem principal é a mulher dele, Fernanda, não o Flávio. E quando ela se vira e fala, eu domei ele, quando ela se vira e fala, eu transformei ele no Bolsonaro moderado, e os dois riem, falam do seu amor, e falam da preocupação de pai de levar os filhos para o colégio, ou pelo menos buscar, para ter apesar de ser um senador muito ocupado, ele precisa guardar esse momento. Aí ele está falando com o outro pedaço frágil da campanha dele, que é a percepção feminina, como que as mulheres o percebem. Esse é um vídeo para falar simultaneamente com aquele eleitor que não quer o PT, que já não gostou de votar no Lula em 2022, votou no Lula muito mal-humorado, mas que tem uma versão maior por conta do radicalismo ao Jair Bolsonaro. Então, se por um lado esse vídeo está querendo falar com esse eleitor, olha, o Flávio não é o pai e não é o Lula. Simultaneamente quer falar com as mulheres, olha, esse é um cara bacana, esse é um marido que você gostaria de ter em casa. E para as mulheres de periferia, as mulheres mais conservadoras, eu sei que talvez nos ouvidos feministas da classe média urbana, esse troço bate assim, tipo, eu não quero votar em alguém que é o marido que eu queria estar em casa, ok? Mas para boa parte das mulheres no Brasil, isto é um valor e é isso que está sendo explorado nessa campanha. Então, no fim das contas, do que a gente está falando aqui? A gente está falando que tanto o Flávio quanto o Lula começaram o jogo. Estão em campanha, estão construindo a maneira como querem ser percebidos pelo Brasil. O que nenhum dos dois começou a fazer ainda? A desconstruir o adversário, assim como não começaram a construir paredes em cima desse alicerce que está sendo formado. Mas é o início da campanha, coisa que a gente ainda não viu os outros candidatos fazerem. No fim das contas, isso me parece, aí eu jogo para vocês, Flávia, Christian, o que me parece a partir de agora é o seguinte, esses dois estão levando essa campanha presidencial a sério, isso aqui é realmente um trabalho profissional sendo construído, enquanto que os candidatos terceiros, que na verdade têm muito mais para construir, porque afinal correm a partir de trás, não começaram a trabalhar ainda. Eu queria acrescentar algumas coisas sobre o que você falou. A primeira é que quando a gente fala do Flávio Bolsonaro moderado, pelo menos no meu caso, é importante frisar que a gente está analisando a estratégia da campanha, a gente não está necessariamente embarcando no discurso, né? Eu, pelo menos, não tenho essa propensão, mas a gente também não pode deixar de estabelecer relativo a que ele é moderado, né? Porque quando o pai dele e o Flávio, o pai, o Eduardo e o Carlos estabelecem um parâmetro que como você mesmo colocou, além de ser muito radicalizado, é muito estridente. E o Flávio, eu tenho a impressão do Jair, olhando para os 4 filhos e montando uma banda à la pai do Michael Jackson, né? Vendo ali qual talento cada um tinha. Bolsonaro 5. Isso, e definindo em qual ala, em qual instrumento cada um ia tocar.
E o Flávio sempre foi, gente, desde sempre, desde as origens da família Bolsonaro na política, o filho do Centrão. O filho que ia conversar com o Centrão, que ia ser o político profissional, tanto nos esquemas profissionais de corrupção, quanto no exercício profissional da política, que ia ser quem ia negociar passe com partidos, que ia ser quem ia... Porque o Jair Bolsonaro, o empreendimento bolsonarismo não tinha a pretensão de ser um empreendimento nacional, presidencial. Quando o Jair Bolsonaro se projeta como possível nome nacional em 2017, isso eu testemunhei como repórter em Brasília, o Eduardo ganha proeminência. Por quê? Porque o Eduardo era o filho mais próximo do olavismo, porque o Jair Bolsonaro e parte dos seus assessores entenderam que, enquanto discurso nacional político no pós-lavajatismo, muito mais do que a direita centrônica, o olavismo radical era o capital político que ele deveria explorar, e o Eduardo Bolsonaro passou a ser o filho com mais projeção política, inclusive no trato com os partidos. Olha, tanto que não conseguiu abrigo em nenhum e precisou ir para o PSL. A gente esquece um pouco dessa trajetória do empreendimento familiar, mas em 2018, o Jair Bolsonaro era uma aposta que nenhum partido do Centrão quis fazer. Sim. E precisou se abrigar dentro do PSL. Por quê? Porque já estava com a proeminência do discurso radicalizado, capitaneado pelo Eduardo. Claro, pelo próprio capitão, né? Inclusive, mas em termos de filhos, pelo Eduardo. Quando o Flávio Bolsonaro fala no vídeo dele do fim de semana, parece que a vida, o destino, não lembro qual tom messiânico que ele dá, mas ele fala alguma coisa assim, eu fui preparado para este momento. Sim, é um momento em que as pessoas não querem a estridência. Quer dizer, tem uma parte que quer, né? Uma parte fiel que quer a estridência dos bolsonarismo raiz ali, mais radicalizados, mas se ele quiser ganhar, ele vai ter que falar com o público menos radicalizado. E aí, para isso, realmente, o Flávio foi talhado para isso, para ser o Bolsonaro da família, do empreendimento familiar, capaz de falar com este público. Não é à toa que o Jair, quando olhou para a família, não escolheu nem o Eduardo, nem a Michele. A Michele, ela agrega outros fatores, mas além dela não ser, né, consanguínea, ela tem um discurso religioso radical, que não atende a essa empreitada de falar com essa direita moderada ou esse centro que não quer o Lula, né? Então, eu acho que esse desenho familiar ele é muito importante e quem está à esquerda e quer entender e quer levar a sério o risco de Flávio Bolsonaro tem que entender que você pode gritar, espernear, falar o que for de... Gente, mas o Flávio não é moderado. Eu concordo, não é mesmo. Eu acho que, embora... Eu até acho que ele num governo... Vamos supor que ele tivesse sido o primeiro Bolsonaro eleito, talvez ele não empreendesse num golpe militar, porque ele é um político profissional ele gosta das regras do jogo, que as regras do jogo o favorecem, né? É isso que eu quero dizer. Não é que ele tenha um grande apreço pela democracia, não é isso, mas a regra do jogo de poder ali exercitar o seu mandato e enquanto isso ir comprando imóveis e fazendo patrimônio, favorece mais. Mas ele embarcou em tudo que foi necessário, vai aos Estados Unidos e quando fala militância de extrema-direita, fala em intervenção estrangeira sem nenhum constrangimento e fala para o público nacional, para o público brasileiro, que se precisar dar um golpe de Estado enfrentando o Supremo para garantir a liberdade do pai, tudo bem também se precisar usar a força. Então é óbvio que eu acho também que ele não é um moderado. Agora... que tem potencial de colar esse discurso? Tem, porque ele é o único Bolsonaro em que essa etiqueta pode colar. Ele tem os elementos para que essa etiqueta cole.
Aí vai depender do lado do lulismo, do petismo, do progressismo ou da frente ampla do outro lado de mostrar que não é e ver qual discurso vai ser vencedor. É parte do embate eleitoral deste ano, é justamente esse. Flá, deixa eu aproveitar só esse gancho que você deu no final para trazer uma participação para o Christian comentar também, porque é isso, o que vai ter que ser usado para rebater, e o Rodrigo Miranda, ele faz um comentário irônico aqui sobre o vídeo que a gente está comentando, que foi publicado pelo Flávio Bolsonaro, que a gente fala que aparece ele levando as filhas para a escola e dizendo que faz esse esforço, né? Que inclusive me parece uma tentativa também de se colocar como diferente do pai dele, que chamou a filha mais nova, Laura, de fraquejada, né? Ele tem 2 meninas e aparece cuidando das meninas. Mas o Rodrigo diz aqui, mas apareceu o Queiroz pagando a mensalidade do colégio, que eu acho que talvez seja por aí que a campanha adversária vai ter que ir, né, Christian? O Pedro colocou bem o negócio no começo. Você está no começo, né? A gente está no início do momento eleitoral. Existe uma situação cristalizada em que os dois lados têm mais ou menos 45%, 40% dos votos. Eles estão disputando, na verdade, entre 5% e 10% dos votos, né? A situação do Lula, em certo aspecto, é um pouco mais confortável, eu acho, que a do Flávio, porque o voto do Lula está mais cristalizado. E quando a gente olha as pesquisas, a gente vê que tem lá o pessoal querendo votar no Flávio, 40%, 45% dos votos, mas tem uma porção maior de gente propensa a mudar de voto. O voto do Flávio ainda é mais volátil, né? Isso aparece um pouco lá, tem gente mais disposta a mudar de votos para o caso. Não estou dizendo que necessariamente é um voto para o Lula, mas é um voto para o Caiado, um voto para o outro candidato que quer aparecer. E vão aparecer mais aí, o Caiado, não sei se o Ciro também vai aparecer, tem mais um ou outro aí, né? Mas o fato qual é? Que você tem que tentar... Você tem alguns votos que estão cristalizados já dos dois lados, embora em percentuais diferentes. Você já sabe que vai votar de um lado e que vai votar do outro. Então você tem que ficar acenando para quem já vai votar em você, mas sobretudo para quem ainda não decidiu que vai votar em você, para você conseguir conquistar esses votos que estão faltando. Então, no caso do Flávio, tem uma coisa interessante que como você bem definiu, a família Bolsonaro é um empreendimento familiar, em primeiro lugar. Não é um projeto de país e tal, etc. Né? Desde o começo, nasce como um projeto familiar de viver da política. Tá? Tanto que você vai pegar o histórico do Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro, é um histórico de lacração, é um histórico de histeria, de tentar se notabilizar pelo radicalismo. Não tem como separar o histórico da família Bolsonaro do histórico do radicalismo, né? A gente tem ali a Nova República, a gente tem o governo Fernando Henrique, a gente tem Lula, a gente tem o governo Dilma. Eles se destacam como? Eles se destacam como aqueles caras que estão dizendo que tem que voltar à ditadura militar, que a ditadura era uma coisa boa, que a tortura era uma coisa bacana, entendeu? Que tinha que matar 30 mil, que tinha que ter uma guerra civil, que o Fernando Henrique tinha que ser fuzilado. Assim, eles crescem nesse ambiente. Tá? E eles se notabilizam nesse ambiente. O destaque deles, a aposta, a singularidade, né, política da identidade de Bolsonaro sempre foi essa. O Brasil já dá o que falar, imagina 5 deles. Do ponto de partida da série Nós Brasileiros, a gente mergulha em todos os nossos Brasis. E os primeiros comentários já dizem bastante. Muito bem feito e revelador do quanto não sabemos sobre nós mesmos como brasileiros. Teve também quem destacasse o nosso olhar honesto, sem simplificações, transformando um tema complexo em algo leve e direto. É o que a gente sempre busca por aqui. Argumentos, não dogmas. O Brasil, ele não cabe numa única leitura. O erro é insistir em explicar o país sempre do mesmo jeito. Quer conferir? O primeiro episódio, A Sociedade, já está disponível no streaming do Meio. Vale muito mais do que 15 pilas ser premium no canal Meio. E olha, não fui eu quem disse isso, hein? Mas eu posso ir além e te dizer que se você quer realmente entender o país, tipo, de verdade, ainda mais nesse ano de eleição, esse é o seu ponto de partida. Assina o premium e assista agora.